praticamente todos os feiticeiros que a gente conhecia morreram. Um exército de aliens chegou no mundo do Jujutsu e depois de mais de 60 anos, galera, o Itadori e o Mahito também deram as caras. E assim, eu sei que tudo parece, enfim, não fazer sentido, ainda mais porque o vilão se chama Dabura, né, igual o Dabura do Dragon Ball. Mas enfim, eu vou te mostrar que faz sentido e tá bem maneiro, beleza? Então confia em mim e fica comigo até o final, porque, galera, o vídeo tá completaço, até pra quem tá totalmente perdido. Bora! Ei, Nerd Trunks! Ben aqui! Galera, pode ignorar aqui o meu background, que eu estou no Imagineland, então, enfim, esse vai ser o meu cenário pro vídeo. Mas bora lá. Galera, Jujutsu Kaisen módulo já tá aí no 7º capítulo e muita gente torceu o nariz, tá? Mas a parada tá ficando cada vez melhor. De verdade, tá rolando aí temas cada vez mais interessantes e a história tá muito boa. Mas se você não leu nada até agora, fica tranquilo, tá? Que eu vou fazer aí um apanhado geral do que rolou pra você não ficar perdido. E se você tá acompanhando aí toda semana que nem eu, né? Você vai realmente me ajudar a bolar umas teorias aqui nos comentários, tá bom? Então não esquece de deixar o like logo de cara e bora aí pro vídeo. Seguinte, galera, o ano é 2086 e o mundo não acabou, tá? Pelo menos não ainda. 68 anos se passaram depois da treta toda aí com o Sukuna e o Kenjaku, e agora a gente tá acompanhando aí a história da Yuka e do Tsurugi, né? Que são os netos aí da Maki e do Yuta. Os dois são bem babaquinhos, principalmente porque a mãe deles é bem babaca, né? Também pelo que a gente, enfim, viu até agora. Só que a cada capítulo, os netos eles estão melhorando bastante e tá sendo bem legal isso. Os dois irmãos, eles têm uma treta bem grande entre eles, porque o Yuta deu o anel da Rika pra Yuka pra proteger ela. Só que o Tsurugi nasceu sem praticamente nenhuma energia amaldiçoada. Então, pela idade, ele era realmente mais indefeso do que ela. E aí o clã Gojo decidiu deixar o anel pra ele até ele ficar mais forte. Até por isso que ele treina igual aí realmente um louco e tem uma cena dele treinando igual o Zoro, inclusive, né? Que eu achei bem legal. E sim, tá, eu falei clã Gojo porque o próprio Gojo deixou, galera, o Yuta como líder do clã depois que ele morreu. Então, infelizmente, o nosso herói dos olhos azuis, meu príncipe dos olhos azuis, não voltou, galera. Mas vamos rezar, sei lá, porque, enfim, a esperança é a última que morre, né? Eu ainda acho que ele vai voltar. E toda essa missão dos irmãos tá rolando num contexto sinistro, tá? Porque 50 mil simurianos, né, chegaram na Terra e eles estão numa nave gigantesca camuflada em cima do Japão. Pois é, né? Eles são alienígenas que a gente não sabe ainda de onde veio, mas calma, tá? Não precisa dar um chilique ainda, porque tá sendo bem trabalhado aí, a gente fala melhor dessa polêmica já já. Foca aqui comigo antes, beleza? Porque o verdadeiro objetivo desses simurianos é ter um lugar pra viver. Porque eles foram expulsos da casa deles, basicamente, por causa de outras raças e tudo mais. Agora, galera, o Japão tá simplesmente na situação mais bosta da história, porque o Japão é o país que ficou como responsável pra lidar com coisas realmente do sobrenatural. Ou seja, maldições, aliens e tudo mais. E acaba que caiu sempre tudo no colo do Japão. E aqui a gente vê que começou a mentirada, né? Porque, enfim, até parece que os Estados Unidos justo os Estados Unidos iam deixar outro país fazer esse tipo de coisa, né? Mas tudo bem. O importante aqui, galera, é que o Japão tem cada vez menos feiticeiros e não tem nenhum tão casca-grossa assim quanto o Gojo, né? E o Itadori. E isso tem um ponto bem interessante, galera. Porque quando eles falam isso, o Itadori é citado de um jeito tão importante e sendo tão poderoso quanto o próprio Gojo. E já falando na lenda, sim, galera, o Itadori apareceu no mangá, mas só de relance, tá? Porque ele deu um pau ali em um feiticeiro sinistro um outro dia desse aí. Aí, meu querido amigo, você pode estar se perguntando, pô, como que o Itadori tá vivo se a Maki e o Yuta já morreram de velhice? Aliás, eu acho que eu esqueci de falar isso, né? Pois é, os dois morreram, aliás. Foi mal. Mas o foco aqui, galera, é que o Itadori não é 100% humano, tá? Porque o Sukuna passou um bom tempo no corpo dele e o Itadori, galera, até comeu os fetos amaldiçoados que deram aí a manipulação de sangue pra ele. Então, é muito possível, galera, que o Itadori não envelheça como uma pessoa normal ou, às vezes, nem envelheça, tá? Pra falar a verdade. Tudo é possível. E é curioso que o Itadori ele aparece bem de relance, né? E ele tá de capuz e parece que ele tá se escondendo, assim, de algum jeito. O que faz sentido, né? Já que o Japão, galera, nem considera que o Itadori esteja vivo, né? Ou nativo hoje, porque hoje em dia, enfim, tanto que eles não acham que tem alguém tão forte assim pra realmente lutar contra os aliens se o pior acontecer, né? E já que eu falei do Itadori, também eu preciso falar do Mahito, galera. Porque sim, tá? Sim, o Mahito também apareceu. Só que no caso dele foi tipo um sonho do Tsurugi, né? Que provavelmente foi pra avisar que o cara tá se passando pelo Maru. Na verdade,
é o Cross, né, que é o irmão dele. E no caso, o Maru, né, é esse Simuriano muito gente boa que tá trabalhando junto com os netos do Yuta pra matar umas maldições. Só que, galera, o objetivo secreto dele é observar como que o ser humano se comporta pra ver se tem como as duas raças coexistirem no planeta. E assim, o Maru ele tem bastante paciência, porque, enfim, maltratam ele direto. Mas é bem legal, né, que o mais humano dos personagens seja justamente o Alien, que é amigo da galera. E o Cross, galera, é o irmão gêmeo dele, que tava se passando por ele, né? E a gente ainda não sabe por que o Mahito quis avisar isso, e nem como ele fez isso. E outra, como que ele tá vivo, né? Por isso que é importante a gente lembrar que essas maldições especiais, elas representam o medo que as pessoas têm. Estilo Chainsaw Man, por exemplo, né? Então, por exemplo, o jogo, ele tem a aparência aí de um vulcão, porque ele nasce desse medo inconsciente das pessoas com o vulcão. No caso do Mahito, é mais maneiro, né? Porque ele é basicamente o medo dos humanos, dos próprios humanos. Por isso que ele é o único que tem uma aparência humana entre as maldições especiais. Então faz sentido que no final da luta do Itadori, né, com o Mahito, o Itadori falou que iria matar o Mahito quantas vezes fosse preciso, tá? Porque toda vez que ele reencarnasse, o Itadori iria comer ele na porrada de novo. Isso é muito casca grossa. Por isso, galera, que pode ser que o Mahito ele esteja meio que reencarnando, e isso faz sentido, porque esses aliens eles podem ter feito isso acontecer a partir do medo deles, dos humanos. E os humanos também com medo do que pode acontecer e de como a raça humana vai reagir. Isso pode ter feito, galera, o Mahito meio que voltar como se ele fosse Avatar, né, talvez da perversão humana. E por isso que ele é o mais FDP das maldições especiais. Ele é uma filha da... Enfim, tem várias coisas também que indicam, galera, que o Mahito ele se considera o verdadeiro humano, galera. A aparência dele, né, o significado do nome, o fato que as maldições elas falavam que eram os humanos de verdade. Ou seja, galera, pode ser que na hora da treta com os aliens, o Mahito e outras maldições especiais acabem se aliando aos feiticeiros, quase que numa vibe do Dandaba mesmo. Imagina isso, galera. E os feiticeiros, eles vão precisar de toda a ajuda possível, porque são 50 mil aliens, e um deles é justamente o Dabra, né, que, enfim, é o Simuriano mais poderoso de todos. Muita gente até saiu falando que ele é a reencarnação do Sukuna, porque eles são, enfim, um pouco parecidos. Mas até agora nada a ver. É que o Dabra é a arma secreta realmente dos caras, e o Japão viu que ele sozinho pode destruir o país inteiro. Então o bicho vai pegar a galera porque ele é uma ameaça realmente do mesmo nível do Sukuna, tá? E, cara, é só a gente lembrar do trampo que foi pra matar o Sukuna e como todos os feiticeiros mais poderosos do mundo tiveram que se juntar pra vencer o cara, meu irmão. Assim, não dá pra saber, galera, até agora se o cara realmente é mais forte, se o Alien é mais forte que o Sukuna ou se o Gojo, né? E nem se os aliens esperam de propósito realmente esses dois morrerem pra ir pra Terra buscar ajuda, né? Mas é bem possível. E o Maru, ele já mostrou algumas técnicas de manipular a própria realidade, né? E já que o Dabura é absurdamente mais poderoso do que ele, pode ser, galera, que esse novo Sukuna seja tão poderoso quanto o próprio e com técnicas apelonas que nem a do Gojo, tá? Ou seja, o melhor dos dois mundos. Ou no caso, eu acho que é pior, né? O pior do que os dois mundos. Enfim, e é curioso que o nome desse alien seja Dabra, né, igual o Dabra do Dragon Ball, e pode ser que seja pra trazer essa coisa de um rei demônio, né, ou algo assim, porque o Dabra, galera, do Dragon Ball tinha várias magias e o nome dele vem justamente de Abracadabra, né, no caso, no final seria Dabra, aí Dabra. Porque já que os japoneses não têm o costume do som com pra, ou enfim, qualquer coisa com R na sílaba, eles acabam pronunciando desse jeito. Por exemplo, Dragon, né, vira Doragon. E aí, enfim, no Abracadabra, Dabra... Bom, acho que já tá bom, já tá bom já. E já que a gente tá falando de feiticeiros, faz sentido que o nome desse cara tenha aí a ver com magia. Só que de um jeito não tão óbvio assim. E com certeza os feitiços desse cara vão estar em outro nível e vai ser um massacre quando a luta realmente começar, galera. Vai ser tipo Shibuya de novo acontecendo. E eu não vou me estender nesse tema, tá? Porque isso ia dar um vídeo inteiro à parte. Mas quem tá acompanhando sabe que todo esse lance de Alien, na verdade, é uma analogia pro processo de imigração, basicamente. Eles usam esse tema mesmo e a cada capítulo esse tema vem à tona e vem de um jeito cada vez mais legal. Você sente que a parada é muito bem pensada e eles não saíram tacando Alien aí na parada à toa, né? Se você ainda não começou, vai ler, porque tá muito bom, galera, de verdade. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar like, me ajuda pra caramba. E, obviamente, se você tá lendo, o que você tá achando? Comenta aqui embaixo que eu tô curioso pra saber. E, obviamente, já se inscreve no canal que me ajuda pra caramba. E clica no sininho, pra você que é fã de Jujutsu. Vai que um dia o Gojo volta.
Se você clicar no sininho, você vai ser a primeira pessoa a saber disso. Pode confiar em mim. Então clica no sininho. E falando no próximo vídeo, um beijo pra você e te vejo lá. Fui!